Salve! Você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Falamos no vídeo anterior sobre o mito da caverna. E agora nós vamos falar do o mundo é um buraco. E muita gente vive dizendo que a vida é um buraco, que depois que a gente cai, ninguém consegue sair dele. Este mundo, será que é mesmo um buraco? Como é que a cultura racional nos ilustra nesse sentido? Porfírio, estamos dentro de um buraco e é difícil para sair, né? A gente está aqui, dentro do buraco, olhando lá para cima e sem saber por quê nem para quê, né? Se a gente passar a conhecer a origem desse buraco e entender o tamanho do buraco, como dizem no velho ditado, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A gente tem uma boa chance de se conhecer. Pediria aqui que nosso amigo Léo fizesse uma leitura de um trecho do livro Universo em Desencanto para nos mostrar a verdadeira grandeza desse buraco que o racional superior nos esclarece aonde nós estamos. Porque quem está dentro do buraco não pode falar muita coisa, né? Alguém tem que vir de fora para nos dizer como é. E vamos ver como é? Por gentileza, Léo. E só para acrescentar antes aqui de passar o conhecimento racional, às vezes, né, a gente ouve muito aquela expressão, comigo o buraco é mais embaixo. Para quem não se conhece, realmente o buraco é mais embaixo. Mas vamos lá, né? E nesse estado de contradição vivendo, por viver sem se conhecer, e artificialmente parecia que tudo conhecia. E por viver sem se conhecer, não sabia que a dona do pensamento foi quem fez todo esse progresso artificial, através de suas ferramentas, para lapidações de suas ferramentas, que é o animal de origem racional. Mas todos viviam sem se conhecer, e por isso ninguém sabia por que assim era, e o porquê que este mundo assim aí estava feito. E por tudo virar água, é que tudo veio descendo, formou-se um grande buraco, onde todos no chão, olhando para cima, para o firmamento, e sem saber a causa e a origem deste buraco. A causa foi a planície se transformar em água, e a água só desce. E aí começou tudo a descer, até chegarem aí, como estão, e ficou esse grande vácuo, que é o espaço, coberto de nuvens, surgidas da evaporação do calor, das transformações da matéria. Todo este vácuo era tomado pela grande planície. A planície se transformou em água e a água desceu, porque a água só desce, e formou este grande vácuo, esse grande espaço, onde todos aqui estão do chão, olhando lá para cima, para o firmamento, e não sabendo o porquê da existência desse buraco. Cercado por geladeiras que ninguém nunca conheceu, nem nunca conseguiu atingir o seu fim, por serem geladeiras imensas, onde muitos já tentaram e se perderam nas montanhas das geladeiras. Aí você vê, né? Olha onde a gente está. O tamanho do buraco é muito grande. É esse imenso vácuo. Este imenso vácuo é o buraco que foi criado porque a água desceu. E no descer, ficou no fundo do buraco o que nós hoje chamamos de, lamentavelmente, planeta Terra. Mas todo o conhecimento artificial ele foi necessário para nos lapidar, como o mundo das ideias do Platão, por exemplo, que quem está dentro do buraco, ou dentro da caverna, precisa compreender que tem que ter uma origem, a razão de ser. E a razão de ser agora está sendo revelada para todos, naturalmente, com muita simplicidade, na cultura racional. Vejam que o imenso vácuo que foi criado foi pela água que desceu. O racional superior, apenas nos remetendo às questões da verdadeira origem, o início das transformações, a planície era dura, cristalina, que com o calor do foco de luz, que formado pelas virtudes racionais, você precisa ler o Universo em Desencanto para compreender isso, tá bom? Então, o calor foi amolecendo, a goma,
a parte da resina que saiu daquela planície, virando cinza, e na medida que o foco de luz veio descendo, a fonte de calor do universo, então foi aumentando o calor naquela parte, a água afinando, entrou por baixo da cinza e desceu. No descer, criou essa imensa caverna, este imenso vácuo sideral, que a astronomia chama de bilhões e bilhões de galáxias. Mas, na verdade, é um cálculo matemático, não se preocupem, não é tão grande assim o buraco. Mas é um vácuo, é o segundo vácuo. Na verdade, ainda existe um primeiro vácuo, que o Racional nos relata isso no livro. Então, o tamanho do buraco é esse, aonde giram todos esses planetas, todas estas estrelas e o Sol, dentro do buraco. E por que formou esse buraco? Porque a água afinou e a água desceu. Daí tudo se degenerando. E vieram todos para parar, os que estão materializados no fundo do buraco. Olhando lá para cima, firmamento é aonde não desceu. Então o firmamento é uma coisa, o buraco é outra. O que está dentro do buraco é o que nós conhecemos como galáxia térrea. Nesse princípio, poderíamos dizer a Terra é oca, mas é a Terra galáxia. Compreenderam? Não é a Terra planeta. Há diferença. O buraco onde nós estamos é o fundo do poço, é onde tudo se condensou. A água, com a cinza, foi e criou as rochas. Então, toda essa parte, placas continentais, etc., são formadas por isso. E ao redor, onde o Sol não penetra, as geladeiras ou geleiras imensas que vão cobrindo e fechando esse imenso vácuo. Por isso, a existência de cometas. O que são cometas? São pedaços de gelo que saem dessa imensa geladeira, que aqui começa na nossa Antártida, dali vai expandindo e a geleira toda fechando a nossa galáxia térrea. Por isso é que a gente precisa compreender que aonde não há calor, fica o gelo. Mas antes do gelo, existe a massa de energia cósmica da planície racional. Então é como que esta bola, dentro da massa de energia cósmica pura, limpa e perfeita, que é a parte que não estava pronta, veio descendo, o foco de luz, o calor descendo, a parte de cima que foi esfriando, formando gelo e criando esse imenso buraco. Ô Porfírio, aproveitando aí um gancho, como você falou, um imenso buraco. Aí a gente, na nossa visão, vamos dizer assim, bidimensional, não é isso? Que nós temos a visão bidimensional. Plim, plim. A gente não consegue enxergar direito. Pô, eu estou dentro de um buraco, aí eu olho para cima, eu vejo um monte de estrelas, né? Eu vejo um monte o ar, as plantas, cadê o buraco, né? Mas só quem tem a visão, no meu modo de ver, quadridimensional, né, Porfírio? Que eu acho que esse sim é que tem condições de ver que nós estamos realmente dentro de um buraco. Porque esse vácuo, para você poder entender ele, no meu modo de ver, na minha humilde interpretação, você tem que ter uma visão quadridimensional, ou seja, ver os quatro lados. O buraco que nós abrimos é um buraco tridimensional, né? Altura, largura e profundidade, para nossas grandezas físicas. Então, o nosso mundo é tridimensional, não só físico, mas também psíquico. A questão biopsíquica também é tridimensional, tudo neste mundo é tridimensional. A quarta dimensão, ou quadridimensionalidade, fica por conta da origem, do verdadeiro Deus. Por isso, o aparelho dele, que nasceu aqui na Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele nasceu com esta visão e esta percepção, porque ele está ligado na energia do absoluto, antes da formação do buraco. E no firmamento nós temos, então, o mundo astral, o astral inferior e o astral superior, que outros habitantes ficaram por lá, não desceram tanto, e os que desceram ficaram aqui embaixo materializados, algemados, tornozeleira e pescoço. É como você falou. Vejam que, quando nós estamos na caverna, na alegoria de Platão, porque o pensamento foi feito para lapidar,
A preparação do Platão ele já mostra que o mundo é tridimensional. Pernas, tornozeleira na perna, acorrentado, a alegoria dele, né? As algemas e o pescoço. Então, são 3 pontos. E nós estamos aqui presos com 3 pontos, mas o terceiro ponto, ligado em cima, que é o raciocínio, é que vai nos tirar do buraco. O desenvolvimento do raciocínio ligado a Deus, na 4ª dimensionalidade. Compreendam bem, o raciocínio está materializado, está condensado, juros condensado, cansamos de dizer isto aqui, e as 3 dimensões psíquicas são a imaginação, o pensamento e o raciocínio materializado, que ao ler o livro Universo em Desencanto, mensagem não do mito, a mensagem que vem do raciocínio supremo, comunicar com os raciocínios que estão dentro desse buraco, dentro dessa caverna, para que possam enxergar a verdadeira dimensão do absoluto, que é uma dimensão só, e não 4 dimensões. Doutor Carlos, uma palavrinha rápida para a gente encerrar de hoje. Esse tema da geleira é muito interessante. No Obras Primas, o racional superior fala de vão, que Porfírio citou como vácuo, e na ciência, antes de descobrir o campo eletromagnético, os esotéricos, espiritualistas falavam em éter. Quando descobriram o campo eletromagnético, começaram as transmissões de rádio, os cientistas naquela época ainda acreditavam em Deus e pesquisavam a parte de espiritualidade. Os que eram espiritualistas começaram a brincar, vocês não acreditavam, agora vocês estão fazendo a transmissão nesse éter, que é o campo eletromagnético. O indiano chama de Akash, na metafísica dos chineses, é elemento madeira, que liga com o que o racional fala, né? Uma madeira, depois de queimada, vira cinza, a cama forma um vácuo, né? E o mar é o grande castiçal, está no Obras Primas. E a descrição é que tem um granito de gelo, congeladúrico, né? Assim que ele fala. Então, isso tudo é porque são modelos diferentes. O modelo que a ciência usa, né, um modelo astrofísico, que o povo chama modelo NASA, de terra esférica, né? O outro modelo que é culturalmente usado é de terra plana, a astrologia usa esse modelo, os povos antigos todos usam, e Einstein, para fechar o assunto, Einstein falou que fez os cálculos completos dos 2 modelos, da mecânica celeste, pelos 2 modelos. E todos os 2 cálculos fecham matematicamente, mas isso é teórico. Na prática, precisaria de uma prova com um acelerador de partículas do tamanho de uma galáxia, blá, 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 inexequível, palavra que o nosso professor Gaspar, professor de mecânica celeste da UF, da UFRJ, grande estudioso da cultura racional, já usava para dizer, olha, não dá para fazer essa ponte de linguagem com o que eles estão fazendo. Mas é o tal do indecidível, e é o que o racional faz uma crítica da razão humana. E, citando lá o Kurt Gödel, que tem uma citação no histórico, 356 do histórico, Kurt Gödel, Fenelon, Platão e Aristóteles eram homens amigos do saber. Tem uma grande diferença desses filósofos e cientistas atuais. Agora, com a fase racional, estão sendo usados pela natureza para provar a fase racional. Mas antes era aquele materialismo grosseiro do pensamento concreto. Mas agora é a fase do raciocínio e a congeladúrica está esquentando. Cultura racional, universo em desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, por favor, se inscreva no nosso canal. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção.